Agora, se juntar os 4 tempos do Flamengo nesse final de semana... Fala aí, fala do incomparável, fala! Se juntar os 4 tempos do Flamengo nesse final de semana, não dá um tempo. O tempo, talvez, que saia do time que jogou lá. Um Alcaraz de centroavante, um negócio meio esquisito, né? Como diria aquele amigo meu, esquisito esse negócio. Então, meio que estranho. Tá estranho. Então, tá estranho. Mas eu gostei do garoto, o zagueiro lá, o João Vitor. João Vitor. Esse moleque é do ramo, hein? É do ramo futebol. O zagueiro do Palmeiras também, o mais alto que jogou nesse fim de semana, também é do ramo futebol. Eles são da atividade esportiva. Esses aí não devem durar 6 meses aqui. Um fez 20 anos agora, o outro tem 18. Esses não duram 6 meses. Porque vão jogar no Flamengo. Time de expressão como o Flamengo, né? É o incomparável, o inominável Flamengo. Rapaz, mudou, espetacular, maravilhoso. Mudou, hein, mudou. 3 chutes na bola. Você viu o que ele fez ontem, né? Dominou todas as bolas, saiu toda jogando de primeira, passe frontal, não tem medo do embate 1 contra 1. Gostei demais desse garoto. Segundo tempo horrível. Agora, quero falar 2 coisas só. Gostei do Nova Iguaçu, time que tem personalidade. Tem personalidade, isso é muito legal. E gostei do Noroeste de Bauru, que jogou contra o Palmeiras. Porque os outros jogam tudo atrás contra o Palmeiras, o Noroeste foi jogar. Aí é que é legal, aí é que é bom. E esse negócio de pênalti, um vai bater pênalti, faz biquinho, o outro quer bater o pênalti, fica sentido. Calma, que a gente vai chegar no Corinthians já. A batata do presidente do Corinthians tá assando, hein? Vamos falar disso já, mas aí, ó, vocês pediram, tá na tela. Teve São Paulo e Flamengo, primeiro jogo da temporada, né, FC Series nos Estados Unidos. Tá aí o menino que o Pascoal elogiou, Mauro, mas eu quero ouvir as impressões do jogo. Algumas boas chances, essa cabeçada do Caleri, foi uma belíssima defesa. Matheus Gonçalves com moral, né? O único que ficou pro segundo tempo, mas mudou de posicionamento. Ficou, mas depois também saiu, né? Não, mas aí também não dá, né? Mas foi o único que ficou. Não durou muito. Não, mas enfim. Mas ficou e mudou de posicionamento. Ficou aberto pela direita, né? Já ali com essa. Que é onde ele costuma jogar, né? Mas no começo ele estava meio de dupla com o Alcaraz, que jogou pela primeira vez com o Felipe meio de falso 9, meio de atacante. O Felipe falou, eu queria testá-lo de atacante, ele já fez isso em outros clubes, etc. Ele também dá uma cabeçada interessante, mas é que o Flamengo não tem lá, né? Nenhum centroavante, né? O que chegou ficou no Rio, né? Foi o Juninho tá ficou no Rio, o Carlinhos ficou no Rio. O Pedro, a gente sabe, está machucado, então o Felipe está tentando ver aí como é que resolve essa história de ter um 9-9 ali. Tentou ontem. Essa jogada, para mim, não pode desperdiçar. Wesley, a do Wesley? Wesley, cara a cara, tem que... Aí não pode desperdiçar. Olha que chance. Eu não estava nem vendo que estava aqui atrás no telão, mas eu imaginei que fosse essa aí. Essa para mim, é a jogada mais clara do jogo. O Zé deve estar assistindo a gente, fala, pô, valoriza o goleiro saiu bem. Não, mas a gente sempre acha que é gol perdido, né? O Jandrei fez algumas boas defesas. Essa é uma boa defesa. E as 2 saídas que ele teve no gol. Também é aquela história, perdeu o gol, não perdeu? Depois a gente for ver do Corinthians, o Memphis também, tá na cara do goleiro. Foi o goleiro que foi bem ou foi quem chutou? É sempre uma dúvida. O que o Wesley poderia ter feito? Poderia. Mas tem também o mérito da saída do goleiro, enfim. Mas olha, gente, um jogo só, é o primeiro, né, do time, será, obviamente, o principal, ainda assim, mudança 10 de uma vez, depois o próprio Matheus, como você já disse, também sai e tal. São testes pro técnico, inclusive, acho que principalmente a defesa, ele já tem ideia, o meio-campo vai esperar mais pelo Arrascaeta, que vai entrar também. Acho que a dúvida maior é como é que faz com esse ataque, até poder usar o Juninho que vai chegar aí e tal, e se é que vai usar o Juninho de titular, né? Mas enfim. Não só o Juninho, né? O Juninho tá chegando, o Tetra, mas tem também o Luiz Araújo, que deu uma declaração recente dizendo que não tá 100% fisicamente. Tem o Arrascaeta em recuperação. Acho que o Flamengo tem algumas questões físicas herdadas ainda do ano passado para trabalhar. E por isso, Zinho, é que eu entendo os testes do Felipe. Né? Como é um jogo amistoso, ele muda ali o esquema tático do Flamengo e em cima dessas faltas, dessas ausências, eu consigo entender uma mudança tão brusca em relação ao que a gente viu encaixar no ano passado, Zinho. O que você achou?
Eu não achei bom, não. Achei, assim, bem limitado, né? Pela qualidade que tinha em campo, mesmo sendo um primeiro jogo do Flamengo, o segundo do São Paulo. Mas, assim, na verdade, o time que o Zubeldia coloca de início é diferente daquele começo que ele colocou de início contra o Cruzeiro. A gente viu Lucas e Oscar jogando juntos, né? Isso aí foi legal, foi muito bom, com o Calleri de referência e o Ferreirinha aberto no lado esquerdo. Uma cara mais de time titular, principalmente do meio para frente, com Pablo Maia e Alisson como os dois volantes. No Flamengo, aí eu vi teste mesmo, foi puro teste. Não acredito que o Felipe Luiz vai usar isso de novo. Para mim, se não tem o Pedro, se não tem o Juninho que chegou agora, centroavante do elenco, Carlinhos está jogando Carioca, sendo testado para ver se vai ser aproveitado. É o Bruno Henrique. Me surtiu para mim foi um pouco de surpresa ver o Bruno Henrique pelo lado esquerdo aberto, ver o Gerson pelo lado direito. E aí quem jogou de segundo volante ali perto do Eric Pulgar foi o De La Cruz. E o garoto, né, o Matheus Gonçalves, que joga aberto pelo lado direito, ele fazendo esse meia centralizado, né, jogando perto ali do Alcaraz. Os dois, né, revezando ali, mais ou menos 4-2-4, vamos dizer assim. Eu particularmente não gostei, não achei que surtiu muito efeito. É muito talento, tem muita qualidade, então individualmente cria algumas situações. O Wesley, novamente, é a grande opção, né, pelo lado direito, o lateral direito que ataca, que chega na frente, ainda mais sendo o Gerson jogando pelo lado direito. Então, assim, acho que não vai ser repetido isso. Durante a temporada, ver o Alcaraz com o Matheus Gonçalves centralizados ali, revezando quem é o centroavante, ficou mais o Alcaraz, né? E você tendo o Gerson, que é um cara que acho que centralizado vai render mais do que o Matheus Gonçalves. Eu prefiro o Gerson por dentro e o Matheus aberto na direita. Mas o Felipe Luiz tem que fazer teste. E aonde ele vai fazer? Num jogo desse. Viajou para os Estados Unidos, ficou treinando lá para fazer um jogo, voltar. Acho que ele já pode pensar se de repente não utiliza alguns desses jogadores no jogo contra o Bangu. O Flamengo só tem um ponto no Campeonato O Bangu Carioca, também só tem um. Um ponto, né? Os dois ali, né? O último com o penúltimo. Você passar mais uma rodada sem pontuar pode fazer, né? Pode causar prejuízo para o futuro. Por mais que o time titular vai voltar e deve emendar resultado, mas a gente já está discutindo isso, né? Vão ter clássicos, vão ter compromissos complicados. Você vê que a programação seria estrear o time principal no Maracanã contra o Volta Redonda, que é um time arrumadinho. Então, assim, é uma coisa do Felipe Luiz ver quem está bem fisicamente, poder jogar, vencer. O Campeonato Carioca, assim, eu acho que isso nunca aconteceu, presidente. Você que é bom nisso. Ontem eu falei no Sport Center com a Dani, a gente estava lá juntos, né, no programa. Corujão. 3 rodadas no Corujão. 3 rodadas, presidente, para passar para você. Sim. Só teve uma vitória de time grande, que foi do Botafogo, em 3 rodadas. O campeonato já começou, né, com um recorde enorme, né, há 50 anos que os 4, né? Não venciam na primeira rodada. Então, é um risco. Com os times que estão jogando, é um risco. E mesmo quem está pondo um pouco mais de jogadores, tipo o Vasco também, não está lá essas coisas ainda, né? O Vasco também empatou ontem, né? Não, ninguém tem 2 vitórias. Eu brinquei com o Zinho ontem, eu li a tabela, né? Falei, vou ler a tabela do Campeonato Carioca. Bangu, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Só que é de baixo para cima, né? Os 4 grandes estão lá embaixo. E mesmo o Fluminense... Na verdade, só o Botafogo tem uma vitória, gente. Não, então, mas ninguém tem 2, é isso. O Botafogo tem uma vitória e depois ninguém tem vitória. É isso porque mesmo. Na primeira rodada ninguém ganhou, tem 3 empates. Mas é isso que pode atrapalhar, que o Zinho está falando o seguinte, o que a gente falava na semana passada, isso pode atrapalhar a classificação dos grandes, entre os primeiros colocados na disputa da fase final. Mas eu acho difícil, Pascoal, que o Flamengo ouça o Zinho e coloque o time principal para jogar contra o Bangu, porque o jogo é mando do Bangu, mas o Bangu vendeu esse mando e também vai ser no Maranhão. Então eu não acredito que o time que está voltando dos Estados Unidos, Pascoalzinho, ele vá viajar para o Maranhão para disputar essa partida. São Luís, aliás, o estádio ontem estava vazio também, né? Só aquela uma faixa central ali estava ocupada e eu acho isso absurdamente lamentável, né?
para o Flamengo, inclusive para a torcida do Flamengo, porque eu já disse aqui, esse time que está jogando o Campeonato Carioca, eu tenho dificuldade de reconhecê-lo como Flamengo. Tenho muita dificuldade de reconhecê-lo como Flamengo. Mas são os jogadores do Flamengo. É a camisa do Flamengo. Então, porque eu não sei se isso é certo, se isso é errado, se o presidente do Flamengo não herdou isso do antigo presidente, que vendeu a pré-temporada para ser nos Estados Unidos. Eu não sei qual é a planificação que ele queria fazer, mas não foi feita. Eu acho tudo isso muito estranho. Muito estranho. Tanto para o São Paulo quanto para o Flamengo. O São Paulo teve que mandar metade do time, daqui a pouco vai jogar contra o Botafogo. Teve que mandar uma parte do time. E aí, sabe, e aí você vai olhar assim, mas valeu a pena? Ah, valeu para internacionalizar a marca. Eu acho que tem um outro ponto, Mauro, para te passar também. Eu acho que tem uma outra questão que é o seguinte. A temporada ela começou muito cedo. Sim. Você não tem uma explicação plausível para, se esses jogadores estiverem no Brasil, não começarem na primeira rodada do campeonato estadual, né? E do Rio de Janeiro foi no dia 11 de janeiro. Então, quando você tira esses jogadores, você ganha um tempo de preparação. Com o motivo que for. Não, se você começou a se preparar dia 5 ou 6, você não tem obrigação de no dia 11, 12 colocar o time para jogar, não. Mas se tivesse todo mundo no Brasil, você acha que a torcida não ia cobrar? O ano passado não foi que o Gabigol até começou estava lá antes também, dos estava nos outros Estados e tal, Unidos. mas deveria, e pôs outros. Não é porque tá lá. Quem tá aqui também não tá colocando. O Vasco viajou, o Fluminense viajou. Não sei, cara, o cara não quer colocar, não deu tempo, não vai arrebentar os caras com 5 dias, tá todo mundo falando. Ontem o Corinthians falou, olha, eu tive 8 treinos, agora já são 10, eu vou pôr metade, depois eu ponho outra metade. Então, assim, começou muito cedo, começou dia 11, entendeu? Não sei como vai ser pro ano que vem, gente, tô dizendo de novo. Para todo mundo, não é só pro Botafogo, que começou depois e tal, porque estava lá em Mundial e etc. Para todo mundo, o Campeonato Brasileiro acaba 21 de dezembro. Então, não dá para começar o ano que vem pensando em todo mundo estar de volta. Cadê os 30 dias de férias? Vai ter que fazer um acerto, vai ter que dar. Ou senão os caras vão começar com o time da Copinha, nos campeonatos regionais. Com a Copinha rolando, ainda tem isso. Ainda tem isso, ainda não dá nem para levar. Ontem eu acho que é teste, não dá para exigir nada, ainda ninguém tá dando show. É o primeiro jogo, mesmo o São Paulo fazendo o segundo. O São Paulo mandou, no primeiro jogo, o São Paulo trocou todo mundo. Ontem ele trocou só 6. Só 6 porque 10 caras ele tinha mandado para cá. Aí já foi o Flamengo que trocou 11, fazendo o primeiro jogo e tal. E é isso. Se você fala com os técnicos, ouve os técnicos, eles acham que foi positivo. Como acabei de falar, o Felipe Luiz falou, fiz um teste aqui e tal. Porque o restante ali, ele já sabe mais ou menos. Por exemplo, no São Paulo, a gente teve a primeira vez o Lucas com o Oscar. Eu acho que o Oscar não foi tão bem e não se aproximou muito do Lucas, esperava mais os dois ali. No jogo anterior, que o Lucas jogou um tempo e o Oscar outro, o Oscar jogou melhor, mas muito da ponta esquerda. Sim. Então ontem ele já estava mais no meio, você fala, bom, agora ele e o Lucas, tal. O Lucas ainda tentou umas arrancadas, acho que ainda foi melhor que ele, mas são coisas para o Zubeldia olhar. Onde é que eu vou pôr o Oscar aqui? Vou deixar ele aberto, né, lá Luciano na esquerda. No banco, né? Luciano. Eu quero falar desse São Paulo. Deixa eu só fazer o seguinte, já que você citou os treinadores. Sim, vamos ouvir, claro. porque eu acho importante também a gente entender o que passa na cabeça deles para fazer essas escolhas e, obviamente, acordam com a diretoria como vai ser o início de temporada. Então, tanto o Felipe quanto o Zubeldia, eles tendem a olhar como teste e ver um lado positivo desse amistoso 0-0. Imagino. Esses primeiros 8 dias de treino que a gente teve, ou 8 sessões de treino que a gente teve, obviamente que as pré-temporadas duram mais, não acabou ainda a pré-temporada pra gente. Os jogadores não estão na plena forma física, ainda não estão preparados para jogar 90 minutos, obviamente. Mas foi muito boa. Eu acredito muito que juntar o grupo, fechar eles no lugar mais isolado, criam-se relações novas, relações socioafetivas. Dentro do campo eles vão se conhecendo mais e eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui e usar toda essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou. A gente pôde fazer esse teste realmente para nos guiar aonde a gente tem que atacar as nossas deficiências e continuar explorando nossas fortalezas, né? Então, esse é o balanço. Ainda temos aí pelo menos, acho que são 2 semanas até a final. Então mais a semana que vem ainda para usar como pré-temporada para chegar na final
melhor possível fisicamente. Simples, né? O Arrascaeta não poderia jogar. Não pode jogar. Ele vem de uma cirurgia, ainda está evoluindo e está recuperando sua forma física. Com isso, falta um jogador de ataque no nosso elenco. E aí eu aproveitei para fazer alguns testes. Aproveitei para testar o Alcaraz de atacante, que coisa que ele já fez em outros clubes e não tinha feito comigo.